No mundo do tráfico, poucas coisas chamam mais atenção do que uma mulher conseguindo chegar ao topo de um ambiente dominado quase exclusivamente por homens. Foi exatamente isso que aconteceu com Melissa Calderon, uma jovem de Sinaloa que se recusou a aceitar posições secundárias dentro do crime organizado. Ela decidiu criar sua própria organização e rapidamente construiu uma reputação que espalhou medo por Baja Califórnia. Mas, antes de entender o desfecho desse caso, veja agora a história de uma das traficantes mais temidas do México. Sandra Ávila Beltrán nasceu em 11 de outubro de 1960 no México. Desde cedo, sua vida foi muito diferente da maioria das pessoas. Ela cresceu em uma família profundamente ligada ao narcotráfico. Seu tio era Miguel Ángel Félix Gallardo, considerado um dos fundadores do moderno tráfico mexicano e uma das figuras mais importantes da história do cartel de Guadalajara. As conexões familiares não paravam por aí. Pelo lado paterno, ela também tinha laços com a família de Rafael Caro Quintero. Já pelo lado materno, parentes estavam envolvidos com o contrabando de entorpecentes desde os anos 70. Enquanto outras crianças cresciam ouvindo sobre profissões comuns, Sandra foi criada em um ambiente onde traficantes faziam parte das reuniões familiares e grandes quantias de dinheiro apareciam com naturalidade. O silêncio era uma regra e fazer perguntas demais não costumava ser uma boa ideia, mas havia algo que a diferenciava de muitos parentes. Em vez de se interessar pelas disputas e confrontos que marcavam aquele universo, Sandra observava como os negócios funcionavam. Ela prestava atenção nas relações, nos acordos e na logística por trás das operações. Durante os anos 80 e 90, o narcotráfico mexicano passou por grandes transformações. O cartel de Guadalajara começou a se fragmentar após a prisão de Félix Gallardo, enquanto novas organizações ganhavam força. Ao mesmo tempo, grupos colombianos precisavam encontrar maneiras mais eficientes de levar entorpecentes aos Estados Unidos. Foi nesse cenário que Sandra encontrou sua oportunidade. Ela não entrou para a história como uma chefe de território ou líder de grupo armado. Seu papel era diferente. Sandra atuava como intermediária entre fornecedores colombianos e organizações mexicanas responsáveis pelo transporte e distribuição. Na prática, ela era a pessoa que conseguia aproximar grupos que normalmente desconfiavam uns dos outros. Sua reputação, suas conexões familiares e sua habilidade de negociação faziam dela alguém extremamente valiosa. Enquanto muitos traficantes dependiam da força, Sandra dependia da confiança. Ela organizava reuniões, facilitava acordos e ajudava a coordenar operações que envolviam cargas avaliadas em milhões de dólares. Foi justamente essa função que a transformou em uma das mulheres mais influentes daquele mundo. O apelido Rainha do Pacífico surgiu porque Sandra teria desempenhado um papel importante em operações ligadas às rotas marítimas do Oceano Pacífico. Em vez das tradicionais rotas terrestres próximas à fronteira dos Estados Unidos, muitas cargas eram transportadas por embarcações, navios de carga e contêineres escondidos entre mercadorias legítimas. Essas operações exigiam um planejamento muito mais complexo. Era necessário coordenar diferentes pessoas, empresas, portos e sistemas de transporte. Segundo investigações, Sandra se destacou justamente por conseguir administrar essa rede de contatos. Apesar da fama construída pela imprensa, existe uma diferença importante. Sandra nunca foi apontada oficialmente como chefe do cartel de Sinaloa ou de qualquer grande organização criminosa. As investigações indicavam que ela atuava como uma intermediária independente de alto nível. Seu poder vinha da influência e dos relacionamentos, não do controle direto sobre um cartel inteiro. Mesmo assim, autoridades acreditavam que ela participou da coordenação de carregamentos avaliados em centenas de milhões de dólares ao longo dos anos. Um dos aspectos mais curiosos da história de Sandra era sua capacidade de viver em dois mundos completamente diferentes. Enquanto mantinha contatos com alguns dos criminosos mais poderosos da América Latina, também circulava entre empresários, celebridades e membros da alta sociedade mexicana. Ela era conhecida pelo gosto
refinado. Usava roupas de grifes famosas, joias caras e frequentava eventos exclusivos, diferentemente de muitos traficantes que chamavam atenção, exibindo riqueza de forma exagerada. Sandra preferia discrição. Ela viajava frequentemente, utilizava aeronaves particulares quando possível e morava em imóveis de alto padrão. Sua imagem pública era a de uma mulher sofisticada e bem-sucedida. Essa aparência ajudava a manter distância das suspeitas. Para muitas pessoas, ela parecia apenas mais uma integrante da elite mexicana. Por trás dessa fachada, porém, autoridades acreditavam que existia uma das figuras mais conectadas do narcotráfico internacional. A vida pessoal de Sandra também chamou a atenção das autoridades durante anos. Relatos indicam que ela teve relacionamentos com diversos nomes conhecidos do narcotráfico mexicano. Ela se casou 2 vezes com ex-comandantes da polícia que posteriormente se envolveram com o tráfico. Ambos acabaram perdendo a vida anos depois. Entretanto, o relacionamento mais importante para sua trajetória foi com Juan Diego Espinosa Ramírez, conhecido como El Tigre. Ele era ligado ao cartel do norte do Vale, da Colômbia, e era considerado uma peça importante nas rotas internacionais de entorpecentes. Segundo investigadores, essa parceria fortaleceu ainda mais a posição de Sandra dentro das operações que conectavam produtores colombianos aos grupos mexicanos. Durante anos, Sandra conseguiu permanecer longe dos holofotes das investigações, mas a situação começou a mudar após uma grande apreensão realizada em 2001. Naquele ano, autoridades encontraram mais de 9 toneladas de substâncias ilícitas em uma embarcação localizada no porto de Manzanillo, no estado de Colima. A carga acabou sendo associada a Sandra e a Juan Diego Espinosa Ramírez. Mesmo assim, ela continuou em liberdade por alguns anos. A situação mudou definitivamente em 2007. Nesse período, El Tigre perdeu a vida durante uma operação policial. A partir daí, investigadores tiveram acesso a informações, comunicações e registros que ajudaram a ampliar as investigações. As autoridades intensificaram o monitoramento, analisaram movimentações financeiras e reuniram provas sobre sua atuação. Em 28 de setembro de 2007, Sandra Ávila Beltrán foi presa na Cidade do México. A notícia rapidamente ganhou destaque internacional. Afinal, não se tratava apenas de mais uma prisão relacionada ao narcotráfico. Era a captura de uma mulher que havia se tornado uma figura quase lendária naquele universo. As imagens divulgadas na época chamaram atenção porque Sandra apareceu calma e elegante mesmo durante a detenção. Isso reforçou ainda mais a imagem construída pela mídia ao longo dos anos. Posteriormente, ela enfrentou acusações ligadas ao tráfico e à lavagem de dinheiro. O processo avançou tanto no México quanto nos Estados Unidos. Em 2012, ela foi extraditada para território americano para responder a acusações federais relacionadas ao tráfico. Apesar da enorme fama que alcançou, Sandra não recebeu uma pena comparável à de alguns dos maiores líderes dos cartéis mexicanos. O fato de não ter sido acusada de comandar um cartel inteiro, nem de participar diretamente de atos violentos, influenciou sua situação judicial. Após cumprir suas penas e passar anos sob custódia, ela acabou sendo libertada. Desde então, Sandra praticamente desapareceu da vida pública, não costuma conceder entrevistas, evita exposição e raramente aparece nos noticiários. Sua trajetória terminou de forma muito diferente da maioria das figuras conhecidas do narcotráfico. Enquanto muitos acabaram sem vida ou permaneceram presos pelo resto da vida, a chamada Rainha do Pacífico simplesmente sumiu dos holofotes. E talvez seja justamente isso que torna sua história tão incomum. Durante décadas, ela construiu poder sem chamar a atenção. No fim, quando perdeu tudo aquilo que havia conquistado, voltou exatamente para onde sempre soube se mover melhor: as sombras. Muito antes de se tornar uma das figuras mais temidas do tráfico internacional, Griselda Blanco viveu uma infância extremamente difícil na Colômbia. Ela nasceu em 15 de fevereiro de 1943, em Cartagena, mas, ainda pequena, mudou-se para Medellín com a mãe. A Colômbia daquela época atravessava um dos períodos mais violentos de sua história. Conflitos políticos, pobreza e falta de oportunidades faziam parte do cotidiano de milhões de pessoas. Foi nesse ambiente que Griselda cresceu
aconteceu. Desde muito nova, ela passou a viver nas ruas. Ainda criança, já cometia pequenos furtos para sobreviver. Aos 12 anos, fugiu de casa para escapar dos constantes problemas familiares e passou a depender completamente da vida nas ruas de Medellín. Foi nesse período que ela começou a fazer contatos com pessoas ligadas ao mercado ilegal. O que inicialmente eram pequenos esquemas, acabou se transformando em algo muito maior nos anos seguintes. Durante a adolescência, Griselda conheceu José Dario Trujillo, conhecido pelo apelido de Pestanas. Os dois se aproximaram rapidamente e acabaram formando uma família. Enquanto oficialmente trabalhava em atividades comuns, Trujillo também participava de esquemas ilegais envolvendo documentos falsos e distribuição de entorpecentes nos Estados Unidos. Griselda logo passou a atuar ao lado dele. No início da década de 60, o casal se mudou para Nova York. Foi ali que começou a construção do império que transformaria Griselda em uma das traficantes mais conhecidas da história. Ela desenvolveu métodos de transporte considerados inovadores para a época. Mulheres levavam mercadorias escondidas em roupas adaptadas especialmente para isso. Sapatos, roupas íntimas e outros acessórios eram modificados para facilitar o transporte sem levantar suspeitas. O esquema cresceu rapidamente. O dinheiro começou a entrar em grandes quantidades, mas Griselda percebeu que existia um mercado ainda mais lucrativo. No final dos anos 60, Griselda passou a trabalhar ao lado de Alberto Bravo, ex-militar colombiano que conhecia rotas e contatos estratégicos. Assim, ela ampliou suas operações. A produção acontecia principalmente na Colômbia, enquanto a distribuição era feita nos Estados Unidos. Com o aumento da demanda, laboratórios começaram a surgir em Medellín para processar a matéria-prima destinada ao mercado americano. Os lucros cresceram em ritmo impressionante. Em poucos anos, Griselda deixou de ser apenas uma distribuidora para se tornar uma das principais intermediárias entre produtores colombianos e compradores americanos. Enquanto muitos futuros chefes do tráfico ainda davam seus primeiros passos, ela já movimentava milhões de dólares. Foi justamente nessa época que surgiram os primeiros relatos de sua influência sobre outros nomes importantes do tráfico colombiano, incluindo figuras que mais tarde ganhariam fama mundial. Após o fim de José Trujillo, Griselda assumiu o controle total dos negócios. Em seguida, aproximou-se ainda mais de Alberto Bravo, com quem também se casou. Segundo relatos de familiares, o relacionamento era muito mais uma parceria comercial do que uma relação amorosa. Juntos, os dois expandiram suas operações entre Medellín, Nova York e Miami. Na metade da década de 70, Griselda já era considerada uma das pessoas mais importantes do tráfico internacional. Sua organização utilizava uma enorme rede de transportadores, embarcações e rotas aéreas. Ao mesmo tempo, sua reputação crescia por outro motivo. Ela passou a ser conhecida pela forma extremamente rígida com que lidava com rivais, dívidas e suspeitas de traição. Aos poucos, surgiu o apelido que a acompanharia pelo resto da vida, La Madrina. O nome começou como uma referência ao fato de ela ser madrinha de várias crianças, mas logo ganhou outro significado dentro do submundo do crime. No final dos anos 70, Griselda mudou suas operações para Miami. Naquele período, a cidade era uma das principais portas de entrada para substâncias ilícitas que chegavam aos Estados Unidos. A disputa pelo controle desse mercado gerava conflitos constantes. Griselda decidiu eliminar concorrentes e ampliar seu domínio sobre a região. Em pouco tempo, sua organização se espalhou por diversos estados americanos. Estima-se que sua rede empregasse cerca de 100 pessoas e movimentasse dezenas de milhões de dólares por mês. A riqueza acumulada era enorme. Ela possuía mansões, carros de luxo, joias valiosas e realizava festas extravagantes. Também colecionava artigos caros e demonstrava gosto por ostentação. Ao mesmo tempo, sua fama de mulher implacável crescia cada vez mais. Diversos investigadores afirmaram que ela mantinha listas de rivais e pessoas consideradas ameaças aos seus negócios. Muitos episódios violentos registrados em Miami durante aquele período foram
foram atribuídos à disputa entre organizações criminosas ligadas ao tráfico. Apesar do enorme poder, a situação começou a mudar no início dos anos 80. As autoridades americanas passaram a dedicar recursos cada vez maiores para investigar as organizações responsáveis pela entrada de entorpecentes no país. Além disso, o comportamento de Griselda começou a preocupar até pessoas próximas. Relatos indicavam que ela se tornou mais impulsiva e desconfiada com o passar do tempo. Informações sobre suas operações começaram a chegar aos investigadores por meio de informantes e antigos aliados. Enquanto isso, rivais acumulavam motivos para querer sua queda. Em 1985, após anos de investigações, agentes federais localizaram Griselda em Irvine, na Califórnia. Na manhã de 20 de fevereiro daquele ano, ela foi presa dentro de casa. A captura foi tratada como uma das maiores vitórias das autoridades americanas contra o tráfico internacional naquele período. Mesmo atrás das grades, Griselda continuou exercendo influência sobre parte de seus antigos negócios. Durante os anos seguintes, surgiram relatos de que ela ainda mantinha contato com integrantes da organização e continuava participando de algumas decisões. Entretanto, o império que havia construído começou a se fragmentar. Antigos aliados desapareceram, rivais ganharam espaço e diversos integrantes da família acabaram envolvidos nos conflitos que cercavam o tráfico internacional. Ao longo da década de 90, novas acusações surgiram contra ela. Algumas testemunhas importantes passaram a colaborar com os promotores, embora vários processos tenham enfrentado problemas judiciais e controvérsias. Ainda assim, Griselda permaneceu presa por muitos anos. Em 2004, após cumprir parte de sua pena e enfrentar problemas de saúde, Griselda foi libertada e deportada para a Colômbia. Muita gente acreditava que ela não conseguiria viver em liberdade por muito tempo. Afinal, havia acumulado inúmeros inimigos ao longo de décadas, mas o cenário acabou sendo diferente. Ela passou a viver discretamente em Medellín, sem o luxo de antes, levou uma rotina relativamente tranquila durante vários anos. Longe dos holofotes, ela parecia uma senhora comum. No entanto, em 2012, sua trajetória chegou ao fim. Após sair de um açougue em Medellín, Griselda foi atacada por um homem em uma motocicleta. O método chamou atenção porque era justamente uma das táticas frequentemente associadas à sua própria organização durante os anos de poder. O responsável nunca foi identificado oficialmente. Assim terminou a história de Griselda Blanco, uma mulher que saiu das ruas pobres da Colômbia para construir um dos maiores impérios do tráfico internacional. Sua trajetória atravessou décadas, influenciou gerações de criminosos e se tornou uma das histórias mais conhecidas do submundo latino-americano. Mesmo anos após o seu fim, seu nome continua sendo lembrado como um dos mais famosos da história do crime organizado. Mas Melissa Margarita Calderón nasceu em agosto de 1984, no estado de Sinaloa. Segundo relatos, quando era adolescente, sonhava com uma vida ligada ao entretenimento. Queria ser atriz, cantora ou modelo, porém, conforme cresceu, começou a acreditar que teria poucas oportunidades fora do ambiente criminoso que dominava diversas regiões do estado. Ainda muito jovem, acabou entrando para a organização comandada por Damaso Lopes, um antigo funcionário do sistema prisional que ganhou notoriedade após ajudar na fuga de El Chapo em 2001. Depois do episódio, Damaso passou a integrar o cartel de Sinaloa e criou seu próprio grupo armado. Por volta de 2005, Melissa entrou para essa estrutura. Como o grupo ainda estava em fase de expansão, ela conseguiu subir rapidamente de posição, algo incomum em um ambiente dominado quase exclusivamente por homens. Relatos das investigações apontavam que sua atuação chamou atenção pela violência e pela disposição em participar diretamente das operações do grupo. Em pouco tempo, ela se transformou em uma das integrantes mais conhecidas da organização. A fama cresceu. Vieram histórias, lendas e canções que mencionavam seu nome. Aos poucos, Melissa passou de integrante promissora para uma figura influente dentro da estrutura criminosa. Seu objetivo seguinte era ainda maior: assumir o controle das operações em Baja Califórnia, uma das regiões mais estratégicas do México para o tráfico, devido à proximidade com os Estados Unidos e as importantes rotas terrestres e marítimas.
Mas quando acreditava estar próxima de alcançar o cargo desejado, Melissa recebeu uma notícia que mudou tudo. A liderança escolheu outro homem para ocupar a posição que ela queria. Para ela, aquilo representava mais do que uma simples promoção perdida. Era a confirmação de que dificilmente chegaria ao topo dentro daquela estrutura. Foi então que tomou uma decisão radical. Melissa rompeu publicamente com o grupo de Damaso Lopes e se mudou definitivamente para Baja Califórnia. Em vez de continuar trabalhando para outros chefes, resolveu criar sua própria organização. Ela montou uma estrutura própria, cercando-se de pessoas de confiança. Até mesmo seu namorado acabou ficando em posição secundária dentro da hierarquia que ela construiu. Pela primeira vez, Melissa estava no comando. Com seu novo grupo consolidado, iniciou uma disputa contra antigos aliados e rivais. As investigações apontaram que a violência aumentou rapidamente na região. Uma das marcas mais conhecidas da organização era o uso de veículos vermelhos. Carros e motocicletas nessa cor passaram a ser associados aos integrantes do grupo. Quando esses veículos apareciam em determinada área, muita gente sabia que homens ligados à China estavam por perto. A imagem da líder também cresceu. O medo gerado por sua organização ajudou a fortalecer sua reputação dentro do crime organizado, mas a mesma identidade visual que ajudou a espalhar sua fama também acabou chamando a atenção das autoridades. O início do fim veio por causa de conflitos internos. Segundo as investigações, Melissa ordenou a compra de uma caminhonete branca para evitar suspeitas. A tarefa foi repassada a integrantes do grupo, mas a negociação terminou em um crime que provocou revolta entre pessoas próximas à organização. A situação piorou quando membros do próprio círculo de confiança começaram a acreditar que ninguém estava seguro ao seu lado. As suspeitas constantes e as punições aplicadas contra aliados criaram um ambiente de medo dentro da própria facção. Algumas pessoas passaram a acreditar que poderiam ser as próximas vítimas de desconfianças ou acusações sem provas concretas. Foi nesse contexto que seu namorado tomou uma decisão inesperada. Temendo pelo próprio futuro, ele resolveu se entregar às autoridades. Após ser preso, o homem concordou em colaborar com os investigadores. Ele forneceu detalhes sobre a estrutura da organização, locais utilizados pelo grupo e diversos crimes atribuídos à liderança de Melissa. As informações foram comparadas com depoimentos de outros integrantes já detidos. Aos poucos, os investigadores conseguiram localizar esconderijos, depósitos, veículos e diversos pontos utilizados pela organização. A rede construída por La China começou a desmoronar. Depois de anos operando em Baja Califórnia, ela passou a ser alvo prioritário das autoridades mexicanas. Em 19 de setembro de 2015, Melissa Calderón Ojeda foi finalmente capturada. A prisão aconteceu quando ela tentava deixar Baja Califórnia através do aeroporto de Cabo San Lucas. Segundo as autoridades, a operação ocorreu sem troca de tiros. Após a captura, ela foi transferida para enfrentar diversos processos relacionados a mais de uma centena de homicídios investigados pelas autoridades mexicanas. O caso chamou atenção por um detalhe curioso. Posteriormente, integrantes da própria promotoria reconheceram que Melissa conseguiu atuar durante tanto tempo porque muitos investigadores simplesmente não acreditavam que uma mulher pudesse comandar uma organização criminosa daquele porte. No fim, foi justamente esse erro de percepção que ajudou La China a construir um dos nomes mais temidos do crime organizado mexicano antes de sua queda definitiva. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.